A história começa apresentando nosso protagonista, Shin-woo, um estudante do ensino médio que constantemente sofre bullying. Ele é frequentemente espancado e humilhado, o que o deixa desesperado e sem esperança. Enquanto estava chorando, Shin-woo avista Chun-woo sentado em muro próximo dele. Chun-woo lhe pergunta se essa é a escola Kuryong e Shin-woo responde que sim. A cena muda e agora vemos a chegada de um novo professor de inglês, Chun-woo. Os alunos ficaram intrigados por ele, mas um aluno grita e pede que ele comece logo a aula. Todos ficam com medo de sua atitude, mas não fazem nada. Vemos que Shin-woo está refletindo sobre o que Chun-woo disse em seu primeiro encontro e pensa seriamente enquanto olha para um cartaz de Muay Thai. Após a aula, Shin-woo segue Chun-woo e vê-se envolvendo em uma briga com alguns gangsters. Chun-woo começa a apanhar deles e Shin-woo, vendo isso, resolve chamar a polícia, mas de repente a atitude de Chun-woo muda completamente e ele começa a lutar contra os gangsters, demonstrando habilidades de luta incríveis, derrotando todos com extrema facilidade. Shin-woo fica chocado e impressionado e se pergunta, quem diabos é esse cara? Partindo para o capítulo 2, vemos Chun-woo na sala dos professores levando um esculacho do vice-diretor por não estar usando roupas adequadas para um professor e que isso deveria ser usado com uma moça do job. Que vemos um pouco da personalidade do Chun-woo e que ele só se importa com uma coisa, a gosto. Quero dizer, a professora Bayon do conselho. Ela pergunta que tipo de relacionamento Chun-woo tem com o diretor. Ele só responde que conheceu o diretor por acaso. Sem perder tempo, o mestre fodão tenta flertar com a professora bonitona, dizendo que está mais interessado nela do que nessa escola. Nosso mano Chun-woo não perde tempo, um verdadeiro atacante. Logo nos vemos Shin-woo espionando os dois e se pergunta se ele é o mesmo cara que viu na noite passada. Nisso, um dos subordinados do Shang-woo, o valentão que gosta de implicar o Shin-woo, estava esperando ele no banheiro. Chegando no banheiro, vemos Shang-woo tentando parece fodão na frente do protagonista. Mal sabe ele que já ele vai virar XP pro nosso prota. De repente esse projeto de NPC começa a bater no nosso prota e vendo o prota chorar e se desculpar, o NPC começa a rir e pede os 60 mil que o prota tava devendo. Começo do cap. 1. Uma multidão de alunos começa a aparecer em frente ao banheiro e avista sua waifu. Shin-woo foge para que sua waifu não o veja nesse estado deplorável depois de ser espancado. A cena corta para o mestre fodão quase fazendo bem bom com a professora, mas se não fosse pelo prota aparecendo de repente. Depois de ter interrompido o acasalamento dos dois sem querer, nosso prota vai em direção a uma grade e pensa por que apenas não morro. Não é uma má ideia, coisa certa a se fazer. Quando estava prestes a pular do telhado, vemos o mestre fodão dando uma voadora no prota. Ele diz que se ele quiser pular, que faça isso depressa. O prota pergunta se o mestre fodão poderia ajudá-lo já que ele estava quase caindo, mas antes ele teria que prometer algo. Prometer que nunca mais tentaria pular do prédio da escola. Shin-woo diz que sim enquanto chora. Vemos aqui que o Chun-woo não é tão insensível e cafajeste quanto parece, que por dentro ele se importa muito com o Shin-woo. Não demora muito para a barra de proteção onde estavam os dois se arrebentar e cair. Shin-woo grita desesperadamente para que o salvem. Vemos então as incríveis habilidades do Chun-woo fazendo altas acrobacias, e aterrissando em um carro e destruindo ele no processo. Vemos Shin-woo desmaiado e o Chun-woo se perguntando por que ele salvou essa criança. Depois de acordar num banco próximo às umas máquinas de venda, Shin-woo começa a se lembrar de tudo que aconteceu nessa tarde e promete que fará de tudo para que Chun-woo lhe ensine artes marciais. Esse foi o começo de uma das minhas obras preferidas. Ainda não sou bom com edição, mas espero que curtam e vejam os próximos capítulos.